Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal falando sobre o regime jurídico dos servidores públicos, que é um conteúdo que está lá no tal do Ministério Público, que é a Lei 5.810/94. Então eu trouxe apenas duas questões, então vai ser um vídeo super rápido. Então olha só, a primeira questão ela diz assim: quanto ao regime disciplinar dos servidores públicos do Pará, nos termos do regime jurídico único estabelecido pela Lei 5.810/94, assinale a alternativa correta, afirmativa, desculpa. Letra A. A abertura de sindicância ou instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Bom, para falar nesse assunto aqui, eu resolvi fazer, vamos dizer, um resumão sobre o que está lá no regime jurídico. Só que antes de começar a falar sobre a ação disciplinar, é importante a gente saber, primeiramente, sobre as penalidades, que está lá no capítulo 4 do regime jurídico. Então, olha só, quais são as penalidades que estão escritas lá? São 5 tipos. Então, a primeira é a repreensão, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão ou de função gratificada e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, são 5 tipos de penalidade. E aí, para cada penalidade dela, há um período que tem que ser prescrito, que é o que? Lá no artigo 198, ele diz que a ação disciplinar prescreverá em em 3 períodos. Que quais são esses períodos? De 5 anos, 2 anos e 180 dias. Então, quando a gente relaciona, por exemplo, esses períodos com os tipos de penalidades que estão lá no regime jurídico, a gente observa que há uma certa relação. Então, por exemplo, aquelas penalidades mais, vamos dizer, leves, por exemplo, a repreensão, a gente percebe que, como por ela ser leve, ela então tem um período de prescrição bem leve também, ou seja, bem menor. Então, vamos dizer que é de 180 dias. Então, vamos dizer aqui que a gente tem de 180 dias, 2 anos e 5 anos. Então, esse de 5 anos aqui, esse período grande, maior, dá aquela ideia do quê? Do tipo de penalidade ser mais grave, vamos dizer assim. Então, um tipo de penalidade grave aqui que a gente vê bastante no regime jurídico, que a gente vê uma lista de coisas que é destinada apenas a essa aplicabilidade da penalidade, do tipo demissão. Então, se a gente tem um artigo que ele fala apenas da demissão e vários tipos de coisas que levam à aplicação desse tipo de penalidade. Então, a gente tem que tentar relacionar isso, porque isso está totalmente coeso com isso, com os tipos de penalidade e o período que tem que ser prescrito. Então, olha só. Então, você lembra lá quais são os tipos? Mais uma vez, repreensão, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão ou de função gratificada, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, primeiro eu já falei aqui, olha só, de 180 dias. Então, qual é a penalidade que ele diz lá no artigo 198 que prescreve nesse período aqui? Seria a repreensão. Então, qual é a penalidade que é aplicada nesse período aqui de 2 anos? É a suspensão. E aí, como a gente tem 5 tipos de penalidade e a gente já falou em 2, então vai sobrar os 3. Então, esses 3 eles estão totalmente relacionados com esse período de 5 anos. Então, quais são eles? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, demissão e destituição de cargo em comissão ou de função gratificada. Então, você pode até tirar um print disso daqui, então é tipo um mapa mental isso daqui, porque isso fica bem mais fácil de gravar. E aí, falando nesse artigo ainda, ele diz que o prazo de prescrição começará a ocorrer na data em que o fato se tornou conhecido. Então, tem muita questão que ele fala sobre esse período aqui, do prazo de prescrição. E, mais uma vez, quais são esses prazos de prescrição? De 5 anos, 2 anos e 180 dias. Então, isso tudo começa a ocorrer a partir de quando? De quando o fato se tornou conhecido. E continuando falando sobre esses prazos de prescrição previstos na lei penal, aplicam-se às infrações disciplinares, capituladas também como crime. E por último, ele diz assim, que a abertura de sindicância, olha só, é o que está começando a falar lá na letrada da questão, que a abertura de sindicância, o que? A instauração do PAD, do processo disciplinar, ele o que? Interrompe o que? A prescrição. Lembra lá o que é a prescrição, que são aqueles prazos que a gente viu, de 5 anos, 2 anos e 180 dias? Então, ele interrompe esse período até quando? Então, até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, é até quando resolver toda aquela situação, até, vamos dizer assim, ter essa decisão final aqui, já decidindo o que vai ocorrer com o servidor. Isso tanto nos casos de sindicância quanto da instauração do processo disciplinar. Então, quando a gente volta lá para a letra A, ele fala justamente isso, né, na letra A. Então, a abertura de sindicância ou instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, a letra A já é a alternativa correta. A letra B, ele diz assim, o servidor punido com pena disciplinar tem o direito de pedir reconsideração da decisão.
Contudo, o recurso só poderá ser apresentado na via judicial. Bom, quando a gente olha esse tipo de informação aqui e olha lá no artigo 187, ele fala assim: que os acusados e os litigantes em processo administrativo são assegurados o quê? O contraditório e a ampla defesa, onde os meios e recursos a elas são inerentes. E aí no parágrafo único ele diz que ao servidor punido com pena disciplinar é assegurado o direito de pedir reconsideração e recorrer da decisão. Então isso daqui ela está diferente do que está escrito na letra B, porque ele apenas diz que a única via que é considerada é a via judicial. E não, né? Aqui ele não diz nada sobre isso. Caso você saiba de mais alguma informação sobre isso, você só faz comentar. Então ela está totalmente diferente do que está no artigo 187. Então a letra B estaria incorreta. A letra C, ele diz assim: incorre em pena de demissão. Lembra lá que tem uma lista de coisas que é só aplicada no caso de demissão? Então, o servidor que participar de gerência de empresa privada ou que exercer comércio na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então, bora lá no artigo 190, que lá tem uma lista de coisas só da parte de demissão, onde ele vai falando sobre os casos, não é? Então, olha só. Ele diz aqui que um dos casos desse é o quê? A participação em gerência ou administração de empresa privada, também de sociedade civil ou exercício do comércio, exceto na qualidade, então, olha só, exceto, né? Então, tem um caso, vamos dizer assim, diferente, que é quando na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então, olha só, tá totalmente incorreto isso daqui, porque o primeiro erro daqui seria essa palavra incorre. Porque quando ele diz incorre, quer dizer assim, que não vai ocorrer isso. Então, ele é assim, esse é de negação. Então, isso aqui já começa errado. Então, bora lá olhar mais os erros. Incorre da demissão, a pena de demissão, servidor que participar da gerência de empresa privada. Então, não é só a gerência, é também a administração de empresa privada. Então, isso aqui já seria outro erro. Ou que exerceu o comércio na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então, olha só, se a gente observar bem aqui como ele colocou, ele tirou essa palavra justamente exceto. Por quê? Porque ele também, se participar na gerência ou administração no exercício do comércio, ele vai também incorrer da pena de demissão. Só que ele fala do exceto, que é o quê? Quando na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. E aqui não. Ele fala aqui ou que exercer comércio na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então você percebe que ele engoliu várias coisas nessa alternativa aqui. Então é por isso que ela está incorreta. Na letra D, ele diz assim: o ato administrativo impositivo de penalidade deve ser fundamentado, sendo vedada a anotação da sanção disciplinar no assentamento funcional do servidor. Bom, quando a gente começa a ler bastante vezes o regime jurídico, a gente percebe que tem informações, tem, vamos dizer, alternativas que só da gente olhar a gente já acha diferente. É estranho, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, olha só, se teve um ato administrativo, principalmente da penalidade, logicamente tem que ser fundamentado. Só que ele fala o quê? Que é vedado, então não deve ser anotado aonde? A sanção disciplinar no assentamento funcional do servidor. Então, quando a gente lê o regime jurídico, tudo que o servidor faz, desde a sua entrada, saída, essa penalidade aqui, tem que estar escrito no assentamento funcional dele, porque vamos dizer assim, vamos dizer que é o diário da vida dele, que está tudo lá escrito. Então, olha lá, no artigo, no parágrafo único, a portaria ou decreto, então vamos dizer que são duas ferramentas aqui, que elas são utilizadas para aplicar a penalidade. Então, a portaria ou decreto indicará a penalidade e o fundamento legal, é lógico que é tudo na legalidade, com a devida inscrição nos assentamentos do servidor. Então, olha só, isso daqui tem que estar lá no assentamento do servidor, enquanto aqui na questão ele diz que é vedado. Então, isso daqui estaria incorreta. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra A. Bom, a próxima questão ela diz assim: de acordo com o regime jurídico, quanto ao tema, assinale a afirmativa correta. Então, bora lá. Letra A. Na antecipação ou prorrogação de duração de jornada de trabalho, então vamos dizer que aquela hora, horário extraordinário, hora extra, essas coisas, então, será vedado remunerar o trabalho suplementar do servidor público? Não, né? Tá, a gente olha assim, mais uma vez, aquela parte da lógica, né? De tanto a gente ler o regime jurídico, né? A gente começa a ver, assim, coisas estranhas, assim, nas alternativas. Mas bora lá olhar no regime jurídico, no artigo 65. Na antecipação ou prorrogação da duração da jornada de trabalho, será também remunerada o trabalho suplementar na forma prevista neste estatuto. Então, aqui ele diz que é vedado, né? Mas não, ele é remunerado. Então, será remunerado o trabalho suplementar de acordo com o estatuto. Então, a letra A já estaria incorreta. A letra B, ele diz assim: as férias serão remuneradas com acréscimo de 50% quanto à remuneração normal.
pagas antecipadamente, independentemente de solicitação. Então, lá no artigo 76, ele diz que durante as férias o servidor terá o direito a todas as vantagens do exercício do cargo. É lógico, né? Não é porque ele está de férias que é porque, vamos dizer, ele se ausentou do trabalho e aí ele não vai ter direito nenhum. Então, olha lá. As férias serão remuneradas com o quê? 1/3, então, a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação. Então, lá na letra B, ele diz que é remunerado com acréscimo de 50%. E não é 50%. Né? É 1/3, só que a mais do que a remuneração normal. E aqui ele diz que é quanto a remuneração normal. Não, né? É 1/3 a mais do que a remuneração normal. Paga antecipadamente, é independente de solicitação. Então a letra B estaria incorreta. A letra C ele diz assim: constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Então, bora lá falar sobre o tempo de serviço. Então, lá no artigo 70, ele fala iniciando sobre esse tempo de serviço. Então, considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a quem? A União, Estados, Distrito Federal e os municípios, autarquias e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo poder público. Então, vocês lembram que isso daqui são os carinhas que são ditos no primeiro artigo lá de a quem é aplicado o regime jurídico? Então, são os mesmos caras a quem é atribuído o tempo de serviço público. Então, olha só, vamos dizer os locais onde é aplicado o tempo de serviço público. Então, olha só, constitui o tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. Então, ele coloca essa exceção aqui, porque lá na alternativa ele não diz essa exceção. Ele diz assim que é para todos os efeitos legais, anteriormente prestado pelo servidor. E não, né? A gente tem aqui salvo para estabilidade. Então, olha só, ela está totalmente incorreta e diferente do que está no regime jurídico. Então, seria esse erro bem aqui onde ele está escrito. Então, letra D. O servidor ocupante de cargo comissionado, independentemente de jornada de trabalho, atenderá às convocações decorrentes das necessidades do serviço de interesse da administração. Então, bora lá olhar que é isso mesmo que está lá no regime jurídico. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra D. Então, pessoal, eu coloco mais uma vez aqui uma questão para vocês me responderem aí no comentário. Então, olha só, responda-me. Então, olha só essa questão que eu trouxe para vocês. De acordo com o regime jurídico, mais uma vez, assinale a alternativa correta. Então, olha só. Letra A. Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de faltas abonadas, no máximo de 3 ao mês. Letra B. Referente às licenças, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado pelo menos 5 dias antes do fim do prazo. Letra C. A licença para o tratamento de saúde superior a 30 dias só poderá ser concedida mediante expensão realizada por junta médica oficial. Letra D. A licença para o tratamento de saúde em pessoa da família será concedida com remuneração integral nos 3 primeiros meses. E letra E. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 15 dias de repouso remunerado. Então, vocês vão olhar essa questão aí e vão me dizer qual é a resposta aí nos comentários. E aí, no próximo vídeo, eu vou trazer a correção dessa questão. E é isso, pessoal. Valeu!